Calma aí. Calma aí, pai. Não fico mais em força, não. Mateus capítulo 26. Versículos 57 e 58. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Com um foco maior para a parte A do 58. Diz assim o texto. Calma. 57 e o quê? 57 e 58, os dois. Capítulo qual? 26. Primeiro versículo, depois capítulo. Deus seja louvado, em nome santo de Jesus. Diz assim o texto. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe, até o palácio do sumo sacerdote. E entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Irmãos, eu li esses dois versículos como um resumo, como uma síntese da palavra da mensagem que eu quero trazer para os irmãos. Mas o contexto aqui, da situação em que isso aqui aconteceu, foi exatamente quando Jesus está sendo conduzido ao pátio de Caifás. Ele havia acabado de sair do Getsemane, onde ele estava com os discípulos. Ele deixou uns discípulos à parte, outros mais próximos, e ele foi orar sozinho. Aleluia. E aí ele termina de orar, faz aquelas súplicas a Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E após esses acontecimentos, ele volta, os irmãos conhecem a história, ele vê Pedro, Tiago e João dormindo. Ele os encontra cochilando, porque era de noite, não era de dia. Não foi de dia que isso aconteceu, estava de madrugada já, talvez. E aí, quando Jesus estava se direcionando a eles: vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo. Ele estava terminando de falar isso, ele avista Judas vindo com a multidão, e parecia que ele estava vindo para prender um criminoso, com bastões. E foi impressionante a forma como eles chegaram, porque parecia que eles iam enfrentar uma grande multidão. Eles foram daquele jeito só para prender o Senhor Jesus. O discípulo que andou com ele durante praticamente todo o ministério dele agora estava traindo ele, E ele trai a Jesus. Ele diz aos soldados que estão acompanhando ele, isso Judas, o que eu beijar vocês podem amarrar, porque esse é o que deve ser traído. Ele chega até Jesus, beija o rosto de Jesus. Os soldados prendem o Senhor e o conduzem agora à presença do sumo sacerdote Caifás. O texto diz que Pedro acompanha, só que ele não diz que Pedro acompanha de uma maneira qualquer. No versículo 58, ele diz que Pedro seguiu Jesus de longe. Esse de longe aqui, a ideia é mais ou menos o seguinte: é como se terminasse o culto, aí, por exemplo, aqui, o Alexandrino estivesse indo para casa e eu suspeitasse de alguma coisa dele. Aí, enquanto ele fosse naquela rua da padaria, eu começasse a seguir ele lá da igreja. É seguir de longe assim, escondido nas esquinas, só olhando como é que está o movimento. E muitas vezes é exatamente nessa condição que nós nos encontramos. Porque o que é seguir de longe? O que foi que Pedro fez? Seguir de longe é não querer perder Jesus de vista, mas também não entrar acima da responsabilidade. E muitas vezes nós nos encontramos desta maneira. O que é seguir de longe aqui no sentido espiritual? É aquele camarada que vai 3 vezes na semana para a igreja, senta ali atrás, não assume nenhum compromisso, porque Deus tem alguma coisa para fazer na vida dele. Ele que não se determina a descobrir o que é. Seja lá quem ele for,
ele é um membro do corpo de Cristo, então ele tem uma função no Glória a corpo. Deus. Aleluia. E ele não quer descobrir, ele não tem a menor expectativa, o menor interesse para descobrir o que é que Deus quer fazer na vida dele aqui nessa terra. Ele acha que é daqui, quando morrer vai para cá. É seguir a Jesus de longe. É o que Pedro estava fazendo. Ele não queria perder Jesus de vista. Mas ele sabia que se ele fosse para cima, os soldados iam pegar ele. E muitas vezes nós estamos dessa maneira. Nós não queremos perder Jesus de vista, porque nós sabemos do perigo, que é perder ele de vista. Aí nós ficamos ali frequentando o culto, na nossa zona de conforto. Só que nós não vamos para cima da responsabilidade, que é assumir a cruz e seguir a ele. Aleluia. Né? Jesus mostrou o próprio Filho de Deus, isso é Filipenses 2. Ele mostrou que existe desafios. A caminhada cristã é repleta de desafios. E ele mostrou também, não só ele mostrou que existe desafio, mas Pedro mostrou que tem como viver na presença de Deus fugindo desses desafios. Viver na casa do Senhor, fugindo das responsabilidades que o Senhor determinou para cada um de nós. Então, a breve reflexão que trago aqui para os irmãos é que reflita exatamente agora no seu coração se você está semelhante a Pedro, se você apenas está acompanhando de longe, vendo o movimento, ou se você já partiu para cima daquilo para o que Deus lhe trouxe à terra. Aleluia, Deus. Para o propósito pelo qual você está pisando nesse lugar, porque você sabe que você não é daqui, né? que a sua morada não é nesse lugar. Então qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você já se perguntou? Você já pelo menos teve interesse em saber qual é o propósito? Ou você só quer viver aqui, construir casas, ganhar carro e depois morrer e deixar tudo aí, essa vida miserável que você quer? Ou você quer viver aquilo que Deus planejou para você, o plano do Senhor, arquitetado, cumprido na sua vida? Reflita essa humilde mensagem. Já agradeço a minha oportunidade. Abençoa teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.